E continuando essa série de entrevistas, como eu prometi a você, saindo de Maceió diretamente para a cidade de Piranhas, onde eu encontrei uma candidata de direita, conselheira estadual da Onda do Autismo, e trouxe aqui para Maceió para bater um papo com ela, é a Leila França, que é uma pré-candidata. Seja muito bem-vinda, Leila França. Muito obrigada, Rodrigo, pelo convite. É uma alegria participar do seu podcast. Tenho certeza que vai ser um sucesso. E parabéns pela iniciativa de convidar os pré-candidatos para vir aqui bater esse papo com você. Muito obrigado, Leila. Leila, eu gostaria de te perguntar o que te motivou a enfrentar essa jornada que não vai ser fácil. Então, Rodrigo, é uma jornada bem difícil mesmo, principalmente no sertão, lá do nosso estado. O que me motivou são as causas realmente do autismo, é uma bandeira, né? Comecei a ver as dificuldades que existem no meu município, nas áreas de saúde, na área de educação, na assistência social. Vejo que existe muito para ser feito e acredito que posso contribuir com o meu município, ajudando a criar políticas públicas, a legislar, a fiscalizar essas áreas, e tudo isso me motivou a lançar o meu nome como pré-candidata pelo PL na minha cidade. Leila, hoje a cidade de Piranhas tem 23 mil habitantes. Quantos eleitores? Cerca de 16 mil. 16 mil eleitores. Para se eleger, quantos votos? 1.300 votos aproximadamente. 1.300 votos pelo PL. Isso. Hoje, como é que você pretende chegar nesses tão almejados 1.300 votos? Qual que é o plano político? Nós estamos reunindo as pessoas, os amigos, os familiares, os conhecidos, as lideranças religiosas da minha cidade, conversando com as pessoas, conscientizando elas da importância do voto, né, de votar em alguém que tenha um perfil diferente, que tenha vontade de fazer aquilo que é certo, de fiscalizar realmente os recursos públicos. Então, nós dependemos do apoio da população para chegar a esses 1.300 votos que precisamos. Hoje quem é o prefeito lá? Hoje o prefeito é o Tiago Freitas, irmão da Melina Freitas, secretária de Estado. Família muito tradicional, né? Muito influente. Tem desembargador na família também? Tem, é o pai dele que é desembargador e ele também é sobrinho do deputado Inácio Loyola. Ele vem candidato à reeleição. E quem que é a oposição? Maristela. Maristela? Ela já foi prefeita da cidade, perdeu para ele na eleição passada e agora vai disputar com ele novamente. E o PL é situação ou oposição? O PL segue independente até o momento. Estamos aguardando a convenção partidária e as nossas lideranças definirem se iremos apoiar um dos candidatos, mas seguimos de forma independente. Apesar de conversar com os dois candidatos, eu não estou apoiando nenhum. A minha candidatura ela é independente. Leila, como é que está a situação de saúde do município hoje? Nós temos muitos problemas para serem solucionados no município com relação à saúde. Recentemente eu falei sobre isso nas minhas redes sociais, falei sobre o hospital da cidade. Nós só temos um hospital na cidade e esse hospital está com muitos problemas na estrutura física, né, problemas de muita infiltração, de mofo. A única ambulância do hospital está quebrada há bastante tempo. Só tem uma ambulância? Só tem uma ambulância. Para uma população de? 23 mil pessoas. E aí, como que resolve quando quebra? Pois é, né? Está já há bastante tempo no conserto. Falta empenho dos vereadores, né? Falta fiscalizar os recursos. Falta os vereadores tomarem uma atitude
né, buscar parcerias, buscar junto ao governo do estado mais recursos, ambulâncias novas para o município. Mas na pandemia aí, teve prefeito que nadou em dinheiro, viu? E eu fico de cara de ouvir de uma cidade que tem 23 mil habitantes, ter uma ambulância só. E ainda com a infinidade de recursos que chegou para lá, que eu sei também que chegou muita coisa para lá. Um hospital que não dá conta. Tem remédio para o povo, Leila? Na maioria das vezes, não. Eu mesma já passei por uma situação de levar meu filho com muita febre para o hospital e não ter paracetamol, que é o remédio mais barato da farmácia popular. Então, assim, isso é um absurdo, né? Tem muitos exames que as pessoas não estão conseguindo fazer, né? Algumas me procuram e eu tento conseguir pelo estado, mas existe uma deficiência muito grande no serviço de saúde. E aí, como é que você pretende atuar durante os próximos 4 anos nesse segmento? Como todo vereador decente e honesto deveria fazer, né? É necessário fiscalizar os recursos, é necessário cobrar do gestor municipal novas atitudes, é necessário buscar parcerias, né, emendas parlamentares, para que a gente possa melhorar as questões de saúde no município. O hospital da cidade, ele necessita urgente de uma reforma. Isso eu já venho falando há bastante tempo. A estrutura do hospital é muito antiga, o mobiliário é da época que o hospital foi inaugurado. Então, piso quebrado, parede quebrada, móveis quebrados, infiltrações, né? Então é um ambiente ruim para os servidores, para as pessoas que trabalham ali e principalmente para a população. Então precisa de um olhar mais atencioso para essas questões de saúde. Leila, dá para ser vereador no interior sem fazer conchavo? Dá. Eu acredito que sim. Apesar de que, no momento, na cidade de Piranhas, nós temos 11 vereadores, 10 são da base aliada do atual gestor, apenas um é oposição. Mas eu acredito que sim, é possível ser vereador sem fazer conchavo. E, na verdade, é isso que o município precisa. Que existam vereadores que não façam conchavo, que exerçam bem o cargo para qual eles foram eleitos. O papel do vereador é fiscalizar, é legislar, é trabalhar em prol da população. O vereador ele não deve ser refém, né, do gestor municipal. Não pode toda hora fazer conchavos. Tem que fazer aquilo que foi certo. Foi eleito pela população para trabalhar para a população. Perfeito. Eu sempre brinco, viu, Leila? E aí eu vou falar aqui para você uma alusão que eu faço. O cargo de vereador, para mim, ele é mais importante do que o cargo de presidente, do que o cargo de governador, do que o cargo de prefeito. Vou lhe falar por quê. O cargo de vereador, ele se assimila muito a um cargo de supervisor de empresa. Você imagine que tivesse funcionários onde 200, 300 funcionários de várias sedes, onde somente o olhar do dono fosse coberto por toda aquela gama de funcionários. Não ia ter logística para isso. Então, eles colocam os supervisores. E os supervisores estão ali para olhar o funcionário que vai chegar no lugar de 8 horas, 9 horas, e aquele cara que chega 9 horas, ele está deixando, se for um vendedor, de vender 1 hora, se for um segurança, pode naquela hora ocorrer um assalto, se for o estoquista, de colocar na vitrine um produto que o comprador, o consumidor final vai querer, e perde 1 hora de negócio. No dia que falta, então, o prejuízo é muito maior. E o supervisor está ali para poder estar regulamentando aquilo, né? Um dia que um falta, coloca outro para substituir, mas a máquina nunca para. E o olhar em comum. O dono, ele quer o bem da empresa, né? Já na parte pública, a gente não tem
essa sensibilidade do dono querer o bem da empresa, porque o dono ele é representado pelos governantes, o prefeito, o governador, o presidente, em sua maioria por interesses pessoais. E aí o papel do vereador ele está aí para isso, para poder ir lá e dizer, olha, esse negócio não é teu, é meu também, é do povo. E aqui não está funcionando, olha aqui, o hospital público não está funcionando. E no interior é mais comumente visto uma situação muito ruim, que inclusive foi denunciado pelo Fantástico há uns 3 anos atrás, né? Tem um posto de saúde para dizer que é seu e lá deve ser assim também, né? Troca um exame por um voto ou vai muito mais além, né, do que isso. E como que é essa questão da troca de coisas lá pelo voto? O que estão oferecendo agora e nas outras eleições? Eu acredito que no sertão essa questão ela ainda é mais complicada do que aqui na capital. É uma mistura, né, de falta de instrução com vulnerabilidade social. Nós temos no sertão uma população bastante vulnerável, né, que sofre ali a falta de emprego, a falta d'água, a falta de recursos, e tudo isso deixa as pessoas muito frágeis. No sertão a gente tem a questão da troca de voto por carrada d'água. Carrada d'água, não acredito que existe esse termo. Eu devo imaginar o que é carrada d'água. O que é carrada d'água? Explica para o telespectador o que é carrada d'água. Carrada d'água é o caminhão-pipa. Quer dizer que não tem água encanada lá. Em algumas localidades na zona rural ainda existem pessoas que são abastecidas através do carro-pipa. E por que não tem água encanada em pleno século XXI? Falta boa vontade de quem está no poder. E dos vereadores para fiscalizar, Para né? fiscalizar também. Isso é papel dos vereadores. Em 2018, o presidente Bolsonaro esteve em Piranhas, esteve no distrito do Piau, que é a zona rural da cidade, para inaugurar a primeira adutora. Eu lembro desse evento. Foi um evento grande, apareceu em toda a mídia nacional, mas hoje, infelizmente, a adutora ela não está funcionando como deveria, levando água para a população mais carente, levando água para a população da zona rural. Quer dizer, existe a solução testada, aprovada, Exatamente. E de repente ela não funciona. Exatamente, está faltando fiscalização. É a receita do bolo, né? Para esses políticos se manter, se perpetuar no poder, né? Exatamente. Você dá uma assistência social, você deixa ele faltar água ali 1 ano, 2, 3. Leila, eu vi um político falar, desculpa só te cortar agora, tá? Eu vi um político falar o seguinte uma vez, muitos anos atrás eu vi isso, eu era adolescente. Ele disse assim, olha, isso numa conversa íntima com outro político, se tu, no primeiro ano de mandato, tu roubar 30%, no segundo ano tu roubar 30%, no terceiro ano tu roubar 30%, e no quarto ano tu roubar tudo, já vai ser bom, porque tu vai ter feito o que ninguém fez, porque o cara quer roubar 100% no primeiro ano, 100% no terceiro, 100% aliás, 100% no primeiro, no segundo, no terceiro, e no quarto ano ele quer fazer alguma coisa para mostrar que fez, para poder voltar ao poder. Então veja ao nível que a gente chegou, né, de aceitação de coisas que não era para a gente estar aceitando, né? Exatamente. Isso é um fato, né? Isso acontece e a gente ouve a própria população às vezes falar: tal candidato rouba, mas faz, né? Como se o roubo fosse uma coisa normal, e não é. A população ela precisa despertar, ela precisa acordar, né? Que esse dinheiro que é desviado é dinheiro do povo, né? Tá saindo do bolso de todo mundo. Vereador, prefeito são servidores públicos, eles são pagos pela população. Fica grato pela carrada d'água que chegou ali no 4º ano de mandato. Exatamente, fica grato pela carrada d'água, fica grato pela cesta básica. Sendo que é direito. Sendo que é direito, né? E com relação à adutora,
lá do distrito do Piau, essa adutora ela ficou mais de 20 anos no papel. Passaram vários gestores públicos e nenhum fez. O projeto ele sempre existiu, mas eles não tinham interesse de tirar do papel. Toda eleição eles prometiam, mas ganhavam e o projeto ficava lá, arquivado, né? Então, a indústria da seca, ela existe no Nordeste, no Sertão. Ela é uma realidade. Por mais que a gente lute para que isso acabe, existem pessoas que se beneficiam disso. E por isso que não acaba nunca. É uma vergonha a cidade de Piranhas, uma cidade ribeirinha, banhada pelo Rio São Francisco, ter casas que não tem água encanada. Patrimônio o rio cultural, passa, né? Na porta das pessoas. Temos uma adutora no Piau. Por que não chega água para todo mundo? Por que a água não está chegando na zona rural? Se está lá. Está faltando fiscalização, está faltando melhoria, está faltando empenho para que todo mundo tenha água na torneira. E o que é que você pretende fazer durante os próximos 4 anos para que essa água chegue, Leila? Atuar, fiscalizar, cobrar, né, que aquilo que é correto seja feito. Nós já temos os recursos. Não justifica uma cidade como Piranhas, uma cidade ribeirinha, que as pessoas não tenham água encanada, né? Existe lá o centro de distribuição, existe a adutora, então o serviço ele precisa ser feito. Está faltando só quem cobre, né? Quem faça realmente a coisa acontecer. Leila, não é razoável para mim um homossexual tá andando na Avenida Paulista e levar uma paulada na cabeça só pelo fato dele ser homossexual. As pessoas confundem o movimento de direita e conservadorismo com esse movimento agressivo e transgressor que tem lei para puni-los. Como é que você vê isso sendo uma pessoa conservadora, uma pessoa de direita, e como você pretende levar isso para o seu dia a dia lá na Câmara de Vereadores? Qualquer ato violento, ele é inadmissível. As pessoas que cometem violência, elas devem ser punidas. Existe lei para isso. E o movimento conservador, ele não apoia de forma alguma esse tipo de violência. As pessoas, elas têm direito, né, de escolherem, de terem a sua opção sexual, e nós não temos nada a ver com isso. Isso faz parte da intimidade das pessoas e nós não admitimos violência de forma nenhuma. Eu, se eleita for, vou trabalhar incessantemente, né, para que as pessoas que cometem atos violentos sejam punidas, sejam contra homossexuais, contra idosos, contra crianças. A lei existe e ela precisa ser cumprida. Por que você acha que as pessoas fazem uma conotação desse movimento agressista, transgressor, com o movimento de direita conservador? As pessoas têm uma ideia muito equivocada sobre o conservadorismo. As pessoas acham que ser conservador é manter uma mente fechada, retrógrada, né? E isso não é verdade. Nós, conservadores, nós mantemos os valores e princípios, né? Aquilo que sustenta a nossa sociedade, mas nós não apoiamos de forma nenhuma atos violentos com quem quer que seja. E Leila, numa cidade como Piranhas, com uma família tão forte dessa, politicamente falando, se reeleita, vai ser mais difícil para você fazer a oposição se você não for da base aliada. Você é uma mulher firme, forte, uma mulher... Como que você se vê nesses debates públicos? Eu me considero uma pessoa muito forte, muito corajosa, destemida, resiliente, e isso é o que tem mantido a minha caminhada, a minha jornada na política. Não tenho medo dos debates, não tenho medo dos embates, não tenho medo de falar aquilo que eu penso, aquilo que eu acho. Já entrei várias vezes em discussões
com a equipe do atual gestor e não me acovardo, falo realmente aquilo que precisa ser falado. Estou sempre cobrando questões relacionadas à saúde e educação. São 2 pilares básicos dos quais eu não abro mão de defender, né? Então... Você tem um filho autista? Tenho um filho autista. E aí a sua motivação para ir por esse caminho do autismo? Sim, o diagnóstico do meu filho foi um divisor de águas na minha vida, né? Mudou muito, me tornou uma pessoa melhor, mas me fez estudar mais sobre o autismo. Eu fiz vários cursos a respeito, mudou a minha visão e se tornou também uma bandeira de luta. Hoje eu luto pelas pessoas autistas como luto pelo meu filho. Então, eu estou sempre cobrando as questões de inclusão e de direito das pessoas autistas. Traz uma sensibilidade maior, né, Leila? Eu tenho uma irmã que, além de autista, ela tem síndrome de Down e uma doença cardiopata que se chama pentalogia de Fallot. Ela passou por 3 cirurgias e eu lembro perfeitamente de um entrave que a gente teve na nossa vida durante essa jornada. Hoje ela tem 15 anos. Foi quando a minha mãe decidiu colocar ela na escola, que a gente viu a dificuldade que é para colocar, porque precisa de uma pessoa ali para cuidar das crianças especiais, nesse caso, e nem na rede pública, nem na particular a gente estava encontrando. E eu lembro que quando a gente encontrou uma escola na rede pública que dava essa assistência às crianças especiais, ela até chegou a frequentar algumas aulas. Não foi mais por insegurança da minha mãe, justamente porque a sala não comportava, não tinha estrutura. Era uma pessoa para ajudar várias crianças que era portadora da necessidade especial. E hoje a gente tem a legislação para isso, mas não acontece, né, Leila? Infelizmente. Apenas nós que temos filhos, familiares com deficiência, com autismo, sabemos a dificuldade que existe nas escolas, seja da rede pública ou da privada. Na pública os problemas são ainda maiores, né? Existe a legislação, existe a lei de inclusão, a lei Berenice Piana, mas infelizmente essa lei ela não é respeitada. É necessário que os vereadores, que os políticos tenham esse olhar direcionado para as causas das pessoas com deficiência, né, que trabalhem para que a lei seja cumprida. É muito difícil, nós temos muitas crianças na rede pública, quase nenhum cuidador. Essas pessoas precisam ter uma capacitação continuada para aprender a lidar com as crianças, e isso também não acontece. As salas de recurso nas escolas, sem estrutura nenhuma. Isso é uma coisa que eu tenho falado muito no meu município. As salas de AE, elas precisam de material adaptado, elas precisam de espaços melhores. Os professores, os cuidadores precisam da capacitação continuada. Então, tudo isso o vereador ele precisa cobrar para que a população, para que essa parcela da população seja melhor atendida. E você vê, né, porque corta na unha, né? Você vê o seguinte, a seguinte situação, você tem uma desigualdade social muito grande, uma estrutura precária para atender essa comunidade e diversas outras comunidades, e um professor mal remunerado. O que acontece? O professor mal remunerado tem problema financeiro, vai para a sala de aula com um problema financeiro, logo ele não vai ter o amor que ele teria, né? Lógico que uma coisa não está intrinsecamente inserida na outra, mas de fato a gente vê que acontece na ponta uma desvalorização do professor, onde esse professor ele fica agindo de forma que não é coerente com a função dele, e aí causa um impacto direto no estudante, né, que é maltratado, sai da escola, não tem uma evolução no seu quadro clínico, e aí se perpetua o político no poder. É um ciclo viciante. Exatamente. É uma outra questão que eu tenho falado bastante, é sobre a valorização do pessoal da educação, dos professores, dos cuidadores.
O município precisa ter esse olhar, né? Valorizar essas pessoas, promover essas capacitações continuadas. Na Onda Autismo, nós temos 16 projetos para a área de inclusão. Um deles chama-se Autismo Presente. É uma parceria com a Uniaselv, onde nós oferecemos para o município de forma 100% gratuita a capacitação de todos os servidores da educação. A universidade é quem custeia esse projeto. A universidade ela fornece o certificado, as apostilas, os crachás, as camisetas e todos os profissionais para dar essa capacitação. Leila, é minha impressão, os candidatos que já têm mais know-how na área, assim, já conhecem, tem uma causa, eles já estão mais bem direcionados, porque tipo, você já tem essa bagagem aí da Onda Autismo e já tem um direcionamento. Será que não é esse, de repente, a situação de você que está em dúvida sobre um candidato ou outro, escolher pelo menos um que tenha projeto? Seria isso, Leila? Sim, a população ela precisa ter esse olhar mais criterioso, né? Que nessa eleição vote de forma mais consciente em candidatos que têm propostas, que têm projetos. Eu só na área, né, de inclusão, de direito autista, tenho 16 projetos prontos para colocar em prática no município, nas áreas de turismo, saúde, educação e tantos outros projetos que tenho vontade de desenvolver no município. Quantos anos, Leila, você já atua nessa área? 6 anos. 6 anos. Isso. E o seu filho tem quantos anos? Meu filho vai fazer 8. 8 anos. Isso. 8 anos de muito amor, né? De muito amor. E muito trabalho também, né, Leila? Trabalho também. E é engraçado, né? Graças a Deus, hoje a gente chegou a um ponto de evolução que as pessoas têm tido mais uma compaixão, né, Leila? Porque antigamente o preconceito, né? Sim, as questões relacionadas ao preconceito, elas diminuíram um pouco, né? Mas elas ainda existem. O que vai tornando isso menor é a informação. Nós precisamos falar o tempo todo, nós precisamos informar a população, porque é a informação que diminui o preconceito. Tem a lei do Marcos Mion. Sim, sobre o autismo. Tem. A Lei Romeu Mion é a que possibilita que os autistas tenham a carteira de identificação. E aí eles têm direito? Sim, com a carteira do autista, as crianças elas têm alguns direitos. Meia passagem, né, passagem gratuita para a criança e meia para o acompanhante. Entradas em cinemas, em eventos. Você falou de um assunto aí que me remete a outro, meia passagem, você falou. Então vamos falar sobre mobilidade urbana. Como que está o transporte público lá na cidade de Piranhas? A cidade de Piranhas, ela não tem ônibus, né? Nós não temos o transporte público de pessoas. Mas em se tratando de transporte público escolar, existe muito para ser melhorado. Nós temos uma frota muito antiga de ônibus muito velhos, alguns sem janela, com porta quebrada, assentos quebrados, né, pneus carecas. Então, essa frota ela precisa ser renovada. E isso também depende do poder público, depende dos vereadores estarem cobrando, né, isso do gestor municipal, buscando meios para que essa troca do transporte público, do transporte escolar, seja feito. Perfeito. Leila, o que os vereadores da cidade de Piranhas fez que você pode trazer hoje aqui? Não, isso aqui foi um case de sucesso deles lá, durante esses 4 anos de mandato. Rodrigo, com franqueza eu lhe digo, assim, eu não tenho nada para apresentar dos vereadores, nada. Durante 4 anos. A gente procura projetos e não encontra nenhum. O que os vereadores fazem muito na cidade de Piranhas é assistencialismo. Eles pegam as coisas da prefeitura para dar às pessoas, né? Sustentam muita gente de cesta básica, né? De água, de outras coisas, né?
Então, isso eles fazem, a parte do assistencialismo. Inventam umas festas, promovem umas festas, né? Questão do pão e circo. Dão uma cesta básica e promovem uma festa, né? Para animar a população. E vai deixar mantendo aquele na linha da pobreza todo mundo para sempre. Exatamente. Isso não é papel do vereador. O papel do vereador é legislar e fiscalizar. Para que as coisas aconteçam. Para que as coisas aconteçam. Para que você, eleitor de Piranhas, quando tiver precisando de uma carrada de água, não tem que pedir favor. Porque você fica muito grato àquele vereador que levou a carrada de água para você, porque realmente não chega para você a carrada e a necessidade fala mais alto, você tem sede e aquele cara foi lá e resolveu o seu problema temporariamente, principalmente agora nesse ano de eleição. Mas só que você tem que entender que não tem que existir esse problema. A água tem que chegar para você todos os dias e ir pela torneira. Só que você quer, às vezes, preferir pagar o cara, essa carrada de água, pagar com o seu voto. E aí é um ciclo vicioso, chama de loop, né? No termo em inglês, que vai ficar para sempre, né? Vai ficar ele levando uma carrada de água para suas emoções mais recentes. Lembrar, no ano de eleição, ou ainda existe o saco de cimento? Existe. Existe o saco de cimento? O milheiro de tijolo. O milheiro a chapa de dente? Não é possível. Não. O óculos. Não é possível. E aí fica assim, aqui em Maceió, Leila, você vê, esse estúdio, ele é um estúdio novo do LOL Podcast. A gente alugava um estúdio lá na parte baixa da cidade, na parte mais nobre. E eu tive a opção de colocar o estúdio lá ou aqui, na periferia. E eu coloquei aqui, porque aqui eu quero atingir a ponta, a galera que necessita de verdade. Porque aqui, vivendo na periferia, eu percebi coisas acontecendo nesse sentido que eu falei anteriormente, de vereadores, donos de postos de saúde, no ano de eleição virar para conhecidos e dizer, olha, se tu não votar, não vou conseguir aquele exame que tu precisa. Lá no sertão nós temos vereadores donos de carros-pipas. Caramba, velho, isso daí é impactante, viu? É impactante. É hora de mudança, né, Leila? Exatamente. Esse ano de 2024 é um ano muito importante para as eleições municipais. É hora realmente da gente promover a mudança nas câmaras municipais. A população precisa acordar, despertar e votar em candidatos que tenham projetos, que tenham atitude, que tenham coragem para trabalhar em prol da população. E no cenário de divisão do mundo, né? Do mundo inteiro. Nós temos aí a direita avançando muito. Ontem a gente teve uma eleição muito agressiva na França, né? Onde a direita avançou muito, se acreditava muito num parlamento de direita, né? No segundo turno a esquerda fez uma aliança igual aqui no Brasil foi feita, né, para enfrentar o conservadorismo em 2020 nas eleições presidenciais. 2022, né? Isso. Entre o candidato eleito Luiz Inácio Lula da Silva, e Geraldo Alckmin, que antigamente era oposição. Na América do Sul, presidente da Argentina, Milei, né, eleito de direita, ultraconservador. Temos diversos casos e um dos principais aí crescendo aí na projeção, Donald Trump avançando muito, sinalizando para o mundo que a direita vem numa onda crescente muito grande e que nós estamos muito cansados. Exatamente. Eu acho que é uma reação, né, de vários países que estão cansados da velha política, né? A esquerda, ela não deu certo em lugar nenhum do mundo. A esquerda, ela não dá certo. A esquerda, ela toma o poder e promove o caos. E depois a direita vai lá para consertar toda a bagunça. É assim que tem funcionado no cenário mundial.
mas nós temos muita esperança que o Donald Trump seja eleito e que em 2026 o Bolsonaro também retorne ao Você acredita poder. que ele Eu ainda... acredito. Mas com o Supremo desse jeito, tão ativista, um Supremo ativista, com todo o poder na mão. Mas eu acredito, eu continuo acreditando que é possível. Né? O Brasil ele também está passando por transformações na área da política, as pessoas estão despertando. Né? Acho que muitas pessoas que ajudaram a eleger o atual presidente já estão aí revoltadas, né? Porque as políticas públicas elas não estão funcionando, e eu acredito que em 2026 o Bolsonaro ou um outro candidato que ele indique de direita pode ser eleito no Brasil. Então deixa eu te perguntar, tu me deixou outra deixa agora, né? Tu me deu outra deixa. Deixou uma deixa. Deixa eu te perguntar, a picanha chegou lá em Piranhas? Nunca. O que chegou lá foi um corte gigantesco no Bolsa Família e em outros programas. Caramba, eu ouvi falar também que vai cortar agora, né? Exatamente. De Isso novo. em todo o país, né? Infelizmente, a população mais carente que votou acreditando nessa promessa de cerveja e picanha, né, está bastante desiludida, decepcionada, porque isso não aconteceu. Nós tivemos aí um corte gigantesco na farmácia popular, isso impactou muito todos os municípios, né, um corte no Bolsa Família, corte em todas as áreas e os aumentos constantes, né? Hoje mesmo está tendo aumento de gás, de gasolina, combustível, né? Aumento de energia também. E quem mais sofre com isso é a população mais carente. Leila, São você os parece primeiros. ser uma mulher muito firme nos seus pensamentos. Como é que você se vê lá, frente a frente, num embate com um prefeito, por exemplo? Realmente, eu sou uma pessoa de posicionamento muito firme, né? Sou muito corajosa, destemida e não fujo do debate, não fujo dos embates políticos. Falo realmente aquilo que penso, falo o que precisa ser falado, estou sempre cobrando, né, medidas, soluções para os problemas que existem no município, principalmente nas áreas de saúde e educação. Essas são áreas que eu considero muito importantes, então eu sempre tenho um foco maior nessas áreas e sou realmente muito forte nos meus posicionamentos. Já foi candidato em outras eleições? Não, é a primeira vez. Tem família política? Também não. Não. Minha família. Tá sozinha nessa empeleitada? Estou com Deus. Com Deus. Nesta empeleitada. Somos eu e Deus. E aí, tem pelo menos 2 milhões de reais para gastar agora? Não. Não tenho. Não tenho. E a nossa campanha vai ser uma campanha muito transparente, muito pé no chão. Muito característica de dinheiro da direita, né? Da direita, exatamente. Não tem dinheiro, não tem compra de votos. Não tem família, não tem conchavo. conchavo. Não tenho família política, não tenho conchavos, não tenho padrinhos. É uma campanha realmente independente. Né? Nós vamos aí com força Teve muita coragem. gente que na última eleição chegou lá desse jeito aí você cuidado, você tem um risco de chegar, viu? Estou orando a Deus por esta oportunidade, né, para que eu possa ajudar o meu município. É um Leila, desejo do meu coração. Como é que o povo de Piranhas pode se garantir que você vai fazer frente, vai lutar pelo direito desse povo e não vai fazer conchavo, não vai virar mais um nessa jornada? Porque as pessoas já me conhecem. Eu fui servidora pública do município por mais de 8 anos e eu tenho esse perfil desde sempre. O meu perfil é esse, é de cobrar, é de fiscalizar, é de buscar soluções para os problemas. Não fujo dos debates, não fujo, né, dos embates, não tenho medo de discutir os problemas, de buscar as soluções.
Não faço conchavo político com ninguém, isso todo mundo sabe. Então eu busco fazer aquilo que precisa ser feito. Não dependo do serviço público, a minha família é de comerciantes na cidade, nós somos empreendedores, então eu estou indo realmente por firmeza de propósito, por Muito querer bem. fazer a diferença no meu município. Eu não preciso fazer conchavo político com ninguém. Leila, a cidade de Piranhas é uma cidade muito famosa por suas riquezas ambientais, né? E você como um parlamentar, uma vereadora, caso eleita, vai ter que também Eu olhar para serei eleita. todos, vai ter que olhar para todos os pilares de uma sociedade: educação, saúde, meio ambiente, políticas públicas nesses diversos âmbitos. No meio ambiente, sendo uma cidade tão importante hoje para Alagoas, o que você pretende trazer de inovação, de cuidados? Hoje a cidade está bem cuidada nesse aspecto também? Do meio ambiente tem muito ainda para ser feito. Nós temos um bioma característico, né, que é o bioma da Caatinga. Esse bioma ele precisa ser preservado e nós precisamos desenvolver ainda mais o turismo local, o turismo ecológico, né? Então nós temos também projetos nesse sentido de melhorar e de avançar com o turismo ecológico na Show. cidade. Já existe o turismo e vocês querem regulamentar para que não façam nenhuma bagunça na cidade de vocês, né? Exatamente. Falando em outras Ampliar o parque ecológico. Hoje existe um parque na cidade, né, que estava abandonado, foi aberto agora, sexta-feira passada, né, depois de muitos anos fechados, mas o parque ele precisa de uma estrutura melhor e de incentivo para que as pessoas possam fazer o turismo ecológico, de visita a mata nativa, a cachoeira, né, os passeios no rio, nos cânions, tudo com muita preservação. Show. Leila, queria agradecer a você por se deslocar lá da sua cidade, que é longe, viu? De Piranhas para Maceió, aceitar o nosso convite de vir aqui discutir políticas públicas com o nosso eleitor, com o seu eleitor, com a população da cidade de Piranhas, trazer insights para a cidade de Maceió, onde nós estamos com esse projeto aí de conversar com os parlamentares, com os candidatos, e dizer a você que eu faço votos que você tenha bons fluidos nessa jornada aí, e te dar 30 segundos para conversar aí com o eleitor diretamente, olhando no olho dele ali naquela câmera. Primeiro eu quero agradecer mais uma vez o convite. Muito obrigada pela oportunidade. Desejo que o podcast Luau cresça cada vez mais. Já é um sucesso e vai continuar sendo, então muito obrigada pela oportunidade. E para o eleitor da cidade de Piranhas, mais uma vez eu gostaria de dizer que pense bem a respeito do voto que você vai depositar na urna esse ano. Verifique, né, quem são os candidatos e vote consciente. Busque a renovação. Existem candidatos, né, que têm projetos e que têm muita disposição para trabalhar pela cidade de Piranhas. E eu estou colocando o meu nome à disposição e gostaria de contar com o apoio de todos vocês que pensam como eu, que pensam no melhor para a cidade, que pensam na renovação. E para você, caro ouvinte e telespectador do Luau Podcast, queria agradecer a sua presença, de estar aqui conosco até o finalzinho dessa jornada de mais uma entrevista, conversando comigo aqui, te convidar para continuar seguindo o nosso canal, compartilhando os nossos vídeos, informando os amigos que aqui tem conhecimento sobre esses pré-candidatos que estão trazendo as propostas aí para você na ponta, não é para mim só, é para mim também, né? E pedir para você compartilhar, seguir o canal e continuar seguindo os próximos passos aí dessa jornada, beleza? Muito obrigado, valeu galera, até mais!